Eu tenho uma memória de infância de ter medo de olhar para o céu à noite. É daquelas lembranças que a gente não sabe se é real ou invenção de criança. Eu lembro de deitar sozinha no chão da varanda de casa à noite e olhar para o céu. Eu lembro de sentir medo. Eu lembro de levantar assustada, com as pernas moles, a barriga gelada e um aperto no coração, como se eu tivesse saído de um brinquedo que girava muito rápido. Naquele momento, a terra, que parecia ser tão grande e imponente, transformava-se numa plataforma minúscula que me segurava por uma força estranha de não cair no céu, de não ser sugada por um vazio infinito e repleto de estrelas. Quase 18 anos depois, e eu tô deitada na minha nova casa, em outra cidade, em outro estado. E hoje eu entendo que aquele medo era na verdade um deslumbramento, um tipo de apreensão de quem, sem nem saber, estava olhando para a própria origem. A física e a química modernas reduziram a complexidade do mundo sensível a uma simplicidade espantosa. 3 unidades, reunidas em padrões diferentes, fazem essencialmente tudo. E se eu te disser que tudo que existe é feito da mesma coisa? 3 partículas subatômicas, próton e nêutron, tão fortemente unidos que a gente chama de núcleo, e um elétron que se movimenta ao redor desse núcleo numa trajetória indefinida. E o hidrogênio é o elemento mais simples de todos e o mais abundante no universo, o que faz a gente pensar que ele tenha sido o primeiro a surgir. O hidrogênio, ele é basicamente um nêutron, um próton e um elétron. Pode ter uma variação no número de nêutrons para mais ou para menos, dependendo do tipo de isótopo, mas ele é basicamente isso daí. Acontece que se eu juntar 2 núcleos de hidrogênio, eu formo um outro elemento químico, eu formo o hélio. Se eu juntar 3 núcleos de hélio, eu formo um carbono. Se eu juntar 4 núcleos de hélio, eu formo um oxigênio e por aí vai, até 92 prótons, que é o urânio e outros maiores ainda que foram artificialmente sintetizados pelos humanos. E esse tipo de ação de a gente juntar núcleos de elementos químicos é o que a gente chama de fusão nuclear. E obviamente esse não é um processo simples, mas é um processo que exige temperaturas muito, muito, muito altas. E temperaturas como essas são comuns na natureza. Onde? No interior das estrelas. Para entender melhor, eu fui conversar com o professor Orlando, que é astrofísico e ensina astronomia e história da ciência na Universidade Federal de Viçosa. Toda vez que você ouve falar numa supernova, na verdade, o pessoal chama supernova, na verdade, devia chamar supervelha. Às vezes ela estava num lugar que você não conseguia enxergá-la. E durante esse processo de supernova, essa explosão dela, ela se torna tão brilhante que aparece uma estrela nova no céu. Aí você olha, tem uma estrela diferente ali. Daí veio esse termo supernova, né? E na velhice de uma estrela grande, por exemplo, ela faz um monte de coisa. Ela explode, ele vira gigante vermelha, ela joga um monte desse material para fora. E esse material que foi gerado em estrelas antigas vai ficar aí pelo espaço, vai cair numa nuvem e novas estrelas vão ser formadas a partir desse material interestelar. Então, ou seja, esses elementos que tem aqui, que existem, que estão no Sol, tem sódio, tem cálcio, tem todas essas coisas lá no Sol também, eles não foram produzidos no Sol, eles foram produzidos por estrelas antigas. Na nuvem em que o Sol se formou já tinha todos esses elementos. Então, o carbono que está aqui na Terra, o fósforo, todas essas coisas, isso foi gerado em uma outra geração de estrelas. E na nuvem que o Sol se formou e da qual o sistema solar todo originou, esses elementos já estavam presentes. E aí isso permitiu a existência da vida. Do que a gente é feito? Quando eu estava dando aula sobre origem da vida no passado... Deixa eu arrumar essa câmera. Ano passado eu estava fazendo estágio em ensino de ciências no 9º ano. E eu tive que dar aula sobre origem da vida. E eu comecei fazendo essa pergunta pra eles, né? Do que a gente é feito.
E eles responderam: de carne e osso, né? Óbvio. Carne seria a nossa pele, nossos órgãos. Que se a gente olhar mais a fundo, é feito de fibras, que são feitas de proteínas, e a gente tem o quê? Carbono, nitrogênio, hidrogênio. De onde que veio esse trem? Se você pegar a sequência de formação de elementos do interior da estrela, hélio, carbono, silício, fósforo, magnésio, todas essas coisas, né? Principalmente carbono e hidrogênio, ele é a base da vida, né? E é o material que se forma primeiro. Olha que legal. A gente não consegue imaginar uma forma de vida baseada só em hidrogênio e hélio, né? Hélio, inclusive, não reage com nada, é um gás nobre, inerte, né? Se você nascer uma criança de 3 quilos e alguma coisa, para você se tornar um adulto de dezenas de quilos, seu corpo teve que adquirir essa matéria de algum lugar. A gente não criou essa matéria. Isso veio de outros seres vivos. Carbono das células do meu corpo que foram feitas essa semana provavelmente veio de uma fruta que eu comi semana passada. Elementos que vão ser quebrados e reorganizados como se fosse um quebra-cabeça. Tipo, tem esse quebra-cabeça que forma esse ser vivo, eu desmonto, monto esse quebra-cabeça de uma outra forma e, puf, sou eu. É você. Então, a água também, ela é um exemplo legal. Como que ela transita, né, entre outros seres vivos. Eu perguntei isso para os meus alunos naquela mesma ocasião, de quanto tempo tem a água do seu corpo. E eles me responderam várias idades diferentes. Eu falei, ela tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Aí eles me perguntaram, mas como que ela tem 4,5 bilhões de anos se eu tenho 14? A água do seu corpo, a água do meu corpo, a água de tudo que existe, tá o tempo todo transitando entre outros seres vivos e estados da matéria. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então vamos supor que você nasceu em fevereiro de 98. Alguém foi lá no cartório e escreveu, olha que essa data nasceu fulano de tal. Mas o que te compõe materialmente existe há bilhões de anos. Então a existência da vida está fortemente associada com como é que fala, com o que aconteceu em estrelas ao longo do tempo. E no fundo, a gente tem, muita gente não tem essa percepção, mas a gente está no espaço e a gente é parte do cosmos. Enquanto eu gravava e editava o vídeo essa semana, eu senti que eu precisava muito tentar repetir essa experiência de infância e ver como que eu ia me sentir hoje. Mas infelizmente, fugir pro mato à noite para tentar encontrar um céu estrelado essa semana não é uma opção. Então, eu tive que encontrar outro jeito. Vão comigo olhar no telescópio? A gente vai pra lá. E é por isso que eu acho que aquele desconforto de olhar para o céu fazia muito sentido. Quando a gente olha para as estrelas, a gente está olhando para o passado, para as nossas origens. A origem da matéria que a gente pegou emprestado com o planeta Terra para existir. Gente, eu tenho medo de altura. Caraca, eu já tô bem tonta. Não fiquem não, Carlos, pelo amor de sacanagem. Eu tô zoando. Eu com medo real. Eu tô zoando. Materialmente falando, tudo que existe nesse planeta sempre existiu. Só tá trocando de forma, tipo um quebra-cabeça que o tempo monta e desmonta. Então, assim, de uma certa maneira, a nossa matéria então tem a mesma idade do que o universo. Então a gente pode, assim, dizer que a gente vai estar sempre vivo interagindo com o universo, sabe? Independentemente do que a gente faça, a gente sempre vai estar
participando desse sistema todo. Eu li recentemente uma frase do escritor Eduardo Galeano que dizia o seguinte: cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E cara, essa frase me pegou. Acho que a gente é uma mistura, né? Tanto do pó das estrelas como das histórias. Isso me lembra um pouco uma música do Rubel, que ele fala que eu vou viver enquanto houver um vestígio dos quadros que eu fiz. E aí, que volta nesse assunto de que a gente é uma mistura dos dois, eu acredito. Não necessariamente um ou o outro, mas talvez os dois. Suponha que eu consigo construir uma máquina que consegue manipular átomos e colocar átomos no lugar certinho. E aí eu faço essa máquina, eu vou colocando átomos, eu construo outro eu, exatamente igual, ou seja, onde tem e uma cópia idêntica, átomo por átomo, tudo. Então eu tenho uma cicatriz, ele vai ter uma cicatriz e tudo. E aí ele faz uma pergunta: esse eu que eu construí, ele é eu. Ele vai lembrar de tudo que eu vivi, do tombo de bicicleta dos meus pais, dos meus primos, de coisa. A gente não tem resposta para isso, e isso é fundamental. Por isso, não me interessa te dizer que a gente é feito de átomos, sem te explicar que, na verdade, eles são o fio da teia da vida, entendeu?